pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. E hoje o mercado opera com viés de queda, depois de o S&P ter atingido a máxima histórica ontem, com os investidores bastante animados com o setor de tecnologia. Lá na Ásia, o Japão hoje manteve as taxas de juros negativas para estimular a atividade econômica, mas a Bolsa de Tóquio hoje fechou com queda em um movimento de realização depois de atingir as máximas históricas nessas últimas semanas. Lá na China, o primeiro-ministro do país disse que o governo está avaliando novos pacotes de estímulos econômicos, o que acabou dando um certo alívio para o mercado local hoje, mas que ainda está longe de se recuperar do movimento de queda dos últimos meses. Lá na Europa, o viés é de queda, com os investidores europeus aguardando pela decisão de juros do Banco Central ainda nessa semana e que deve dar mais detalhes sobre o momento em que a taxa de juros pode começar a cair lá na zona do euro. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão fechou mais uma vez no positivo, continuando o movimento de alta da semana passada. O Dow Jones ontem subiu 0,36, S&P avançou 0,22 e o Nasdaq fechou com alta de 0,32%. Como eu disse, o S&P bateu o recorde histórico com a alta das ações da Google, da Meta e da Apple, que subiram mais de 1% cada uma na sessão de ontem. As ações da Nvidia também tiveram alta junto com o setor de tecnologia, especialmente o setor de semicondutores, que vem surfando uma alta forte desde a semana passada, com a melhora das projeções de vendas da TSMC. Nessa semana começou também o período de silêncio dos diretores do Banco Central americano, que antecede a decisão de juros agora de janeiro e que deve trazer mais informações no comunicado sobre o momento em que a taxa de juros pode começar a cair lá no mercado americano. Na agenda dessa semana, os investidores ainda vão acompanhar o PIB do quarto trimestre do ano passado, que vai sair na quinta-feira, e a leitura de inflação, medida pelo PCE, que vai sair na sexta-feira, que também pode acabar impactando as expectativas sobre esse movimento de juros. Fora isso, a temporada de resultados deve seguir movimentando o mercado, com várias empresas de tecnologia reportando os números do último trimestre do ano passado e também as projeções para esse ano. Hoje, no final do dia, depois do mercado fechar, vai sair o resultado da Netflix e agora de manhã, antes da abertura, vai sair também resultado da 3M e da P&G. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro está caindo 0,02, Eurostock 600 está caindo 0,30 e lá em Londres o FTSE está caindo agora 0,19%. No Japão, o Nikkei hoje fechou com queda de 0,09% e na China o Xangai Composite subiu 0,53%. DXY, dólar index, caindo 0,06% agora, enquanto os juros de 10 anos lá no mercado americano subindo 0,86%, cotado a 4,13% anualizado. O petróleo está caindo agora pela manhã, o petróleo Brent cai 0,60%, cotado a 79 dólares e 59 centavos. O barril petróleo está operando em queda agora, mas operava em alta ontem e durante essa madrugada, repercutindo novos ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra grupos rebeldes do Iêmen que têm atacado algumas embarcações lá no Mar Vermelho. O minério de ferro fechou com alta lá na China nessa madrugada, depois do comunicado do governo sobre novos estímulos. Então, lá em Dalian, hoje o minério avançou 1,42% e fechou a sessão cotado aos 136 dólares e 19 centavos a tonelada. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa mais uma vez foi na direção contrária do mercado americano e caiu 0,81% e fechou o dia nos 126.602 pontos. O dólar subiu 1,2% e terminou o dia cotado aos R$ 4,98. A nossa curva de juros operou em alta em quase todos os vencimentos, refletindo o aumento da incerteza fiscal, principalmente depois do anúncio do presidente Lula junto com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que ontem divulgaram o plano para o desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Segundo o presidente Lula, o plano prevê subsídios de até 300 bilhões de reais em linhas de créditos e tem como principal motor para o crescimento industrial o Estado brasileiro. Nas ações, destaque para a queda do setor que é mais sensível aos juros, com destaque aqui para Lojas Renner, que ontem caiu 5,42%, depois que o Citi soltou um relatório revisando a recomendação para neutro nas ações da empresa. Destaque também para a queda de Hapvida, que caiu ontem quase 6%, ainda repercutindo a notícia de que a companhia descumpre as medidas judiciais. A Vale, que tem um peso maior no índice Bovespa, também teve outra sessão de baixa, caiu 0,44 ontem, ainda bastante sensível ao preço do minério de ferro lá na Ásia, e também as notícias de o governo estar fazendo esforço
esforço para colocar o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o Guido Mantega, no conselho da empresa. Na alta, o destaque para a BR Foods, que ontem subiu quase 5%, e para a Cielo, que ontem também fechou com uma alta de mais de 3%. Para fechar, hoje a nossa agenda está mais vazia por aqui. O destaque vai ficar para a divulgação da arrecadação de dezembro e também para a arrecadação do acumulado de 2023, que vai sair às 10h30 da manhã. Bem, esses são os destaques para hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.